Olá, estamos de volta para mais uma reflexão a respeito dessa obra, O Ser Consciente do Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. E hoje nós vamos prosseguir ainda no capítulo 1, intitulado A Quarta Força, um subitem chamado Modelos e Paradigmas. Nesse momento, nos é trazido a lembrança de que o processo de desenvolvimento humano nos aspectos psicológicos, antropológicos e sociais, eles vão sendo modificados à medida que vamos ampliando os nossos conhecimentos. Então, os modelos, os paradigmas que foram sendo usados, até então, vão precisando ser ajustados, vão precisando ser modificados para acompanhar essa progressão. Progressão de quê? Progressão do entendimento, porque todo o nosso processo de desenvolvimento faz parte de um conjunto muito maior das leis naturais, das leis que Deus criou para nós. Mas nós, à medida que vamos nos desenvolvendo, progredindo, crescendo, é que vamos percebendo melhor essas leis naturais no aspecto do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Então, por isso que os modelos que vão sendo apresentados pela ciência, vão sendo até então compreendidos, eles vão precisando passar por ajustes, por modificações, para ir dando conta às novas questões, às novas perguntas que vão sendo feitas. Um exemplo é com relação ao conhecimento da vida antes do berço e depois do túmulo. Esses modelos que davam respostas para muito curtas, foi criado agora nesse momento e depois que passar dessa experiência na Terra, vai para aqui ou vai para ali, vai tendo que ser ajustado quando pessoas que têm processos às vezes naturais ou pode ser sugestionados, de lembranças de uma vida muito antes da vida intrauterina, de momentos ou de experiências que estão registradas em outra encarnação, em outra reencarnação, em outro momento na matéria. Então, para dar conta de explicações dessa natureza, depois de fatos, obviamente fatos demonstrados, dessas lembranças, vai precisando ser modificadas esses modelos que foram criados para explicações do nosso processo evolutivo psicológico, por exemplo. Uma outra questão, com relação à mediunidade, à comunicação dos espíritos, como que ajusta em termos tão ainda estreitos, quando você tem buscando na parapsicologia, algo que vai trazendo como sobrenatural, em detrimento de espíritos que falam dia, hora, fatos históricos, e que são facilmente comprovados, Então, essas relações, quando nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós enquanto raça humana, nós vamos precisando também ampliar a forma de explicação desse conhecimento, Essa criação de modelos, de arquétipos, que são os que trazem uma explicação para a vivência, vão precisando ser reestruturados, revistos, E a ideia que num entendimento ainda restrito se faz, é que quando faz uma nova descoberta, quando traz algo diferente, a ideia é modificar completamente determinados conceitos. E não é o que a quarta força, que é a psicologia transpessoal, traz. Não é para invalidar nada do entendimento anterior, e sim ampliar os conceitos.
quando trazemos essa mistura, essa junção do entendimento oriental, por exemplo, né, com relação às outro entendimento da vida espiritual, e somando ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento tão presente no mundo ocidental de modernidades, só há um ganho, só há um crescimento. Eles não são paradoxais, né? Essa forma, esse modelo de explicação não tem que ser paradoxal, ao contrário, é somar o que uma corrente traz com a outra para o nosso melhor aproveitamento e crescimento. E é aí que é pautada o entendimento dessa quarta força, dessa psicologia transpessoal, que é justamente orientada através do desenvolvimento da consciência, do ser se tornar cada vez mais consciente. Então, não é possível, utilizando modelos que não dão conta de uma explicação mais ampla dessas questões da vida, ficar reduzida a elas, e sim modificá-las de acordo com as necessidades desse processo de crescimento, desse processo evolutivo. Essa tríade que nós conhecemos, né, do espírito, perispírito e matéria, isso é uma realidade da vida, não é uma realidade dos espíritas, não é uma realidade para os espíritas ou criada pelos espíritas, é uma realidade da vida, em que as mais diferentes correntes psicológicas vão usar outras nomenclaturas, mas vão ser cada vez mais guiadas, canalizadas para essa verdade universal, porque são leis naturais. Então, o que ainda não se tinha de entendimento com as explicações que vão sendo trazidas pelo processo de desenvolvimento, vão precisando ser sempre ajustadas. Aí, eu acho interessante a gente trazer essa reflexão para outros aspectos também da nossa vida, né? Por que muitas das vezes nós nos prendemos a certas explicações limitadas, a certos entendimentos da vida limitados, ao passo que, se nos despojarmos um pouquinho do orgulho, o orgulho do já saber, e nós temos muito a aprender, sem dúvida vai ampliando também o nosso entendimento com relação à vida, né? Com relação ao que nós conhecemos e experimentamos. Estarmos abertos ao novo é fundamental para o nosso desenvolvimento psicológico, para nos tornarmos cada vez mais amadurecidos. O ser consciente e maduro, ele está pronto para enfrentar qualquer modificação que a vida trouxer, qualquer realidade nova, porque ele vai observar, vai analisar, vai ver se há alguma consonância com o que ele tem de entendimento, e se não houver, ele vai buscar aprender um novo formato. Então, como é importante nós estarmos atentos a isso na nossa vida. É comum, às vezes, quando chegamos em algum patamar de conhecimento, e isso não tem a ver com a idade cronológica, nem biológica, né? Porque às vezes são pessoas muito jovens que já acham que sabem tudo. E às vezes são pessoas mais velhas, né, mais amadurecidas, que também já acham que sabe tudo. Então é um comportamento do estágio evolutivo, de achar que já sabe, que já tem explicações formadas. E nós temos muito para aprender. Nós temos muito para ampliar o nosso conhecimento, que ainda é muito raso. Então é limitante quando a gente diz assim, mas já sei, já entendi, é dessa forma. Não, nós estamos aprendendo cada vez mais. O que nós sabemos da doutrina espírita, nós vamos aprofundar ainda muito mais, porque o que hoje são conceitos espírito, perispírito e matéria. 3 conceitos que nós já compreendemos, de alguma forma, minimamente já compreendemos. Mas tem um universo de entendimento nessa gradação entre elas, né? Para a gente compreender melhor, ampliando essa potencialidade. Então, a motivação, que é um aspecto também
que é levado em consideração no desenvolvimento psicológico, e para algumas correntes é a libido que traz essa motivação, a corrente freudiana, por exemplo. Para outras correntes, são outros aspectos, o ambiental ou comportamental, que vai ter uma influência muito grande. Mas em tudo é importante conhecer o que? Essa motivação. É o que te faz crescer, é o que faz a gente ter a vontade de prosseguir. É essa motivação que vai fazer com que o nosso desenvolvimento seja mais rápido ou menos rápido, com que seja mais lento, né? Mais devagar ou mais rapidamente. Estar aberto, estar cada vez mais atento, não a novidades, mas é o aprofundamento desses conhecimentos universais. Se formos parar para analisar, muito do entendimento, eles não são novidades, eles são a explicação melhor de uma compreensão restrita a respeito de algo que é corriqueiro na vida. Então, que nós possamos aproveitar cada vez mais do que vai nos sendo oferecido e amadurecendo psicologicamente para aprender, para ampliar e para crescer nos nossos conceitos. Que Deus nos abençoe, que a gente possa prosseguir confiantes e firmes nessa jornada.